Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus estamos de volta juntos, e antes de ler o texto que está em Marcos hoje, eu queria te dizer que nós temos um número de telefone para o qual você pode ligar, é gratuito, é o Disque Paz, 3462-3227, 3462-3227. Você liga e ouve aquela mensagem, é uma mensagem gravada, você não precisa prestar contas a ninguém, você escuta e vai meditar, Deus vai te abençoar. Amém? Então vou ler hoje Marcos 7, 24 a 30. Siga comigo. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Bem, esse texto é muito rico, há muitas coisas a serem ditas, mas eu queria tomar o seu tempo para falar sobre alguns itens que eu estou vendo aqui. Primeiramente, que essa mulher era estrangeira. Tipo assim, ela não era da minha igreja, entende? Ela não era da sua igreja. Era uma pessoa de fora, talvez hoje nós poderíamos dizer, não frequenta igreja nenhuma. Não importa, mas ela era uma mulher que acreditava em Jesus. Essa mulher tinha um problema, que é dos problemas mais sérios e mais tristes que existem. Porque a filhinha dela estava possessa, endemoniada. Há pessoas que não acreditam em possessão demoníaca. Há pessoas que não acreditam que a pessoa possa ficar endemoniada. Há pessoas que recebem essas entidades do diabo e gostam. Há pessoas que se desenvolvem com esses relacionamentos. Há todo tipo de coisa na terra. Porém, essa mulher compreendeu claramente que ter uma filha endemoniada não é coisa boa, é coisa muito ruim. Agora, outras pessoas acham impossível que uma criancinha fique endemoniada. Porque ela era uma criancinha, porque uma mulher cuja filhinha, então era uma criança, era uma menina, e ela é chamada de filhinha. Ela era pequena. Ela era muito novinha. Eu quero te dizer, então, primeiro, que o diabo se parece muito com o ladrão. Aliás, o diabo é chamado de ladrão.
E Jesus disse que ele veio roubar. Ele é chamado de ladrão, porque ele veio roubar. Ele veio roubar, matar e destruir. Você conhece o texto de João? Pelo menos já ouviu falar. Então ele é ladrão, porque ele veio roubar. Como é que o ladrão age? O ladrão não procura o carro mais difícil da rua para roubar, ele procura o que está mais fácil. O carro procura a pessoa mais displicente. O ladrão procura a pessoa mais displicente para roubar. Ele procura aquela pessoa que está andando na rua displicentemente. Ele passa e arranca o colar, arranca a bolsa. Estava displicente, não estava acesa, estava desligada. Entende? Então o diabo também ele procura atingir as pessoas mais vulneráveis. Quais são as pessoas mais vulneráveis? Crianças, velhos, doentes e pessoas doentes mentais. São as pessoas mais vulneráveis. São essas pessoas que ele vai atingir mais diretamente. As outras pessoas ele atinge de uma outra forma. Eu não vou ficar falando as formas, porque não vai dar certo. Então vou voltar aqui à questão da criança. A criança é muito vulnerável. A criança é muito aberta. Ela é muito crédula. O adulto é incrédulo. Ele não acredita nem em Deus, então ele é muito incrédulo. A criança, ao contrário, ela é muito crédula. Além de acreditar em Deus, ela acredita em qualquer pessoa. Se alguém der uma bala para a criança se derrete. Você sabe disso. Então ela é aberta também para o Satanás. A criança dorme e atinge o estado alfa com muita facilidade. O adulto é mais difícil de atingir o estado alfa dormindo. Então a criança é aberta. Ela deixa os seus ouvidos abertos, ela escuta qualquer coisa. Aliás, a criança é tão aberta que ela tem capacidade normal de ver demônios. Muito mais do que os adultos. Então tá. Essa criança estava endemoniada. E a mãe desesperada. Porque o endemoniado não é curado com remédio. O médico não pode curar um endemoniado. O remédio não faz efeito para o endemoniado. O espírito maligno tem que ser expulso pela palavra de Deus, pela oração, ou com oração, com uma ordem que a gente dá para ele, em nome de Jesus, ele tem que sair. Ele tem que obedecer, porque ele obedece o nome de Jesus. E essa mulher não conhecia Jesus, como é que ela vai expulsar o demônio? Então, se ela não busca Jesus, a criancinha iria crescer endemoniada e a vida toda aquela parafernália terrível de coisas e aquele inferno dentro de casa. Por isso, então, ela buscou Jesus. E quando ela buscou Jesus, Jesus testou a sua fé, porque Jesus queria que ela revelasse a sua fé também a nós. Jesus dizia, primeiro Jesus não deu atenção. Primeiro ele não deu atenção. Ela teve que persistir. Ela teve que correr atrás. E ela foi mesmo, e se encurvou diante dele e o adorou. Ela não desistiu. Ela tinha um alvo. Ela queria, ela precisava e ela queria, e ela sabia que Jesus poderia. Porque ela tinha ouvido falar de Jesus. Aí Jesus disse, não filha, mas veja bem, não é bem assim não. Não convém tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos não. Praticamente Jesus disse, você é uma cachorrinha. Desfez dela. É lógico que Jesus não estava fazendo isso. É claro que não. Mas Jesus queria trazer a lume a verdade dela, a verdade do íntimo dela, a fé. Tanto é verdade que ela diz, Senhor, não tem problema não, os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Eu quero então as migalhas, se o Senhor não me pode dar o pão, eu quero as migalhas. Mas eu não vou sair e largar o Senhor aqui não, o Senhor vai ter que me dar então as migalhas. E Jesus deu uma resposta para ela fantástica. Porque depois que ela revelou a sua fé, ela não ficou nervosa com Jesus, descontente. Há muita gente descontente com Deus. Deus não sei o que, Deus isso, Deus aquilo, como se Deus fosse culpado. Há milhões de pessoas descontentes com Deus. Milhões por aí espalhadas no mundo inteiro, descontentes com Deus. Ela não. Ela disse, Senhor, eu preciso do milagre. Eu creio, eu confio, eu preciso do milagre. Senhor, eu quero essas migalhas. E Deus, o Senhor Jesus disse para ela, olha, sua filha está curada. Você vai chegar na sua casa, você vai ver sua filha completamente curada. Mas eu quero te dizer uma coisa, ela foi curada por causa da palavra que você falou. O modo que você falou, você revelou o que você tem dentro de você. Por causa da palavra que você disse, é que você recebeu essa graça. Então eu quero encerrar a nossa meditação dizendo o seguinte: aquilo que falamos exerce uma influência profunda, total na nossa vida. As palavras têm sentido. Você sabe aquelas palavras ditas impensadamente? Sabe aquelas palavras ditas pela raiva? Aquelas palavras ditas com ódio? Você pensa que isso não tem importância? Claro que tem. Nenhuma palavra que sai da nossa boca, ela é sem importância. Ela ou será boa ou será ruim. Ela nunca será, tanto faz como tanto fez. Nunca. Ou ela foi boa ou ela foi ruim. É por isso que há uma quantidade muito grande de pessoas que vivem doentes do seu corpo. No seu corpo. Ela nunca tem uma palavra boa para dizer sobre ela mesma. Eu vi uma pessoa, uma vez eu fiquei encabulado com aquilo. E ela estava dizendo, na minha casa tem uma farmacinha. Minha casa, eu tenho remédio aqui para todos os tipos de doenças. Dor de cabeça, tudo que eu sofro, eu tenho remédio aqui para tudo. Eu tenho muita doença e tal, e eu preciso manter isso aqui, eu mantenho um monte de remédio. E ela falava com satisfação, com prazer, que conhecia todos os remédios, conhecia todos os médicos, aquela coisa, e ela ficava falando aquilo. Ela não disse uma vez, eu creio em Jesus, Ele vai me curar, eu estou orando, estou buscando a Deus, eu confio em Deus. Não disse não. Mas ela disse muitas vezes, eu sou doente, eu tenho muitas doenças, eu tenho muitos problemas, eu sou uma mulher doente, etc, etc, etc. Essas palavras têm poder, elas entram no nosso próprio ouvido e vão fazer efeito na nossa alma. E você sabe, todos os médicos já disseram isso, que a maior parte das nossas doenças são psicossomáticas. Uns 70% pelo menos das nossas enfermidades são enfermidades psicossomáticas. Talvez 75%, talvez. É claro que quando quebra o braço, não é uma doença psicossomática. Claro que não é. É uma doença física, real, quebrou o braço, quebrou o osso. Vai lá e trata e sara. Mas as doenças psicossomáticas, tanto é que os psicotrópicos são os remédios mais vendidos. A maioria delas é pelo que nós falamos, pelo que nós escutamos, alguém falou. Não abençoou, mas amaldiçoou. A própria pessoa se amaldiçoa. Essa mulher, Jesus disse, pela sua palavra, filha, pela sua palavra, você recebeu. Pela sua palavra. O cuidado com a nossa palavra. O cuidado com o que dizemos. Eu não creio nisso. Eu não acho isso. É assim que as pessoas agem. Eu vejo diferente. Eu não vejo assim. Então, tomaram decisões. Estão tomando decisões. Estão falando. Estão pronunciando. Então aí essas palavras estão fazendo efeito na própria pessoa e na vida de outras pessoas também. Por isso Jesus disse para a gente cuidar muito da língua.
cuidar muito da língua. E Tiago diz que quem cuida bem da sua língua é varão perfeito. É isso. Deus nos abençoe. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ter comunhão com Jesus, ter intimidade com Jesus e dele receber a graça tão abundante como essa mulher recebeu. Obrigado, Deus, eu abençoo aqueles que estão nos vendo agora, assistindo, para que também tenham essa vida abundante em nome de Jesus. Amém. E nós nos veremos no próximo programa, pela graça de Deus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha